As 10 pragas. O rei não vai ouvir vocês. Porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 7 versículos 4 e 5. Na Bíblia, as 10 pragas são um ato de Deus, que age por meio da natureza. São elas: as águas do rio Nilo viram sangue. Rãs cobrem a terra. Piolhos atormentam a população. Moscas escurecem os céus. O gado morre. Chagas afligem homens e animais. Uma chuva de granizo destrói plantações. Nuvens de gafanhotos consomem cultivos. Trevas encobrem o sol por 3 dias. Os primogênitos morrem. O epidemiologista especializado em desastres naturais Joel Marr, autor de um artigo sobre o assunto publicado no jornal americano New York Times, que serviu de base para um documentário da BBC, acredita que as pragas podem ter sido causadas pela proliferação de um micro-organismo, o Pfiesteria piscicida, nas águas do Nilo, o que teria envenenado os peixes e levado a uma série de eventos trágicos. Para Marr, o micro-organismo teria matado os peixes, o que teria feito com que o rio assumisse um tom avermelhado. A poluição teria forçado as rãs a invadir a terra, onde elas morreriam, gerando uma multiplicação de moscas e piolhos, que teriam perdido seus predadores naturais. Por sua vez, as moscas poderiam ter transmitido doenças virais para os animais, levando-os à morte. O cientista ainda aponta que pragas, como gafanhotos e chuvas de granizo continuam a assolar o Oriente Médio até hoje. O golpe final, a morte dos primogênitos, poderia ser um resultado direto da combinação da tradição local e tentativas de lidar com as outras pragas. Outra teoria dá conta de que as pragas teriam sido causadas pela erupção de um vulcão. Em maio de 1980, o Monte Santa Helena, no noroeste dos Estados Unidos, entrou em erupção, matando tudo em um raio de quase 38 quilômetros. As cinzas expelidas na atmosfera ainda escureceram os céus num raio de 160 quilômetros. Esta teoria parece frágil diante do fato de não existirem vulcões ativos no Egito, mas a ilha grega de Santorini fica a 800 quilômetros ao norte do delta do Nilo. No século XVI a.C., a ilha foi destruída por uma grande erupção, milhares de vezes mais potente que uma bomba nuclear e uma das mais fortes dos últimos 10.000 anos. Os efeitos deste evento poderiam ter atingido o Egito. Quando a erupção ocorreu, o vento soprava na direção sudeste, rumo ao reino egípcio. Amostras das cinzas foram coletadas do fundo do oceano, e sua maior concentração foi encontrada na direção do delta do Nilo. O oceanógrafo Jean Daniel Stanley, do Instituto Smithsonian, em Washington, nos Estados Unidos, coletou amostras de lama e lodo para verificar se as cinzas teriam chegado tão longe, e identificou no Egito fragmentos vulcânicos ligados a esta erupção. Deve ter sido uma experiência aterrorizante. Primeiro, teria sido ouvida a explosão. Depois, as pessoas teriam sentido a queda das cinzas jogadas no ar, diz ele. Mas como isso poderia ter levado às pragas? Nick Rampino, especialista em modelos climatológicos da New York University, simulou com a ajuda de um programa de computador os efeitos da erupção em Santorini. Suas cinzas teriam bloqueado o sol e levado a escuridão ao delta do Nilo. Isso teria sido acompanhado por eventos climáticos adversos relacionados a erupções, como tempestades de raios e granizo. A erupção também teria levado a uma queda de 2 graus na temperatura, o que teria reduzido as chuvas e feito o nível dos rios baixar e sua água se estagnar. Junto com minerais tóxicos das cinzas trazidos pela chuva, isso teria provocado um grande impacto no Nilo e gerado as condições ideais para a proliferação de pragas.